Plástica em Camaquã, Porto Alegre, cirurgia das pálpebras, otoplastia, lifting facial ou rinoplastia? Saiba que o Dr. Alan Silveira é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e especialista em cirurgia plástica estética e reparadora. Agendamentos e informações na Clínica Médica Camaquã pelos fones 3671-2421 ou 3671-4852. Faça a sua cirurgia com segurança. Cirurgia plástica é com cirurgião plástico. Moda simples, leve e divertida? Isso é Vevetar. Eu, Ivete Sangalo e as lojas Pompeia estamos juntas nessa primavera-verão para deixar tudo mais fashion. Na loja, no site ou no celular, a moda é Vevetar. E na Pompeia é fácil ser fashion. Quer acelerar o desempenho do seu computador ou notebook? A Olidata resolve isso para você. O SSD dará mais velocidade para o seu equipamento, acelerando as tarefas simples como inicializar o sistema operacional, abrir um documento, seja pequeno ou grande. Olidata, especialista em informática há 32 anos. Bento Gonçalves 870. WhatsApp 51 3671 4125. A Mix Bebidas oferece a você todo o material necessário para a realização do seu evento. Os melhores preços da cidade e atendimento diferenciado. Pensou em realização de festas e eventos? Mix Bebidas é a solução. Contamos também com plantão no 81160249. Mix Bebidas, fazendo a sua festa ficar ainda melhor. Teleentrega 3692-2783 ou 3671-5766. Capitão Adolfo Castro, número 500. Para criar uma bela plantação, a terra precisa de força. Também precisa do sol, da água e de um produtor rural. E o produtor precisa da Caixa, que acredita no seu sonho de vencer no campo e de fazer o Brasil crescer junto. A Caixa está pronta para oferecer soluções de crédito para todos os produtores rurais. Fale com o gerente. A força do agro agora é Caixa. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Deixamos rastros pelo caminho por onde evoluímos. Com a constância e equilíbrio da nossa experiência, escolhemos crescer. E agora, Edgar e equipe não são mais Rastro Pneus. Prazer. Agora a Rastro Pneus é Segue Auto Center. Para quem não pode parar. Siga @Segue Auto Center e conheça o nosso novo momento. Começa agora aqui na Acústica o TBT. Um encontro para falar de games, cultura pop, filmes, séries e muito mais que marcaram os anos 80, 90 e 2000. TBT com Alexandre Voloski. Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Acústica FM. Estamos em mais uma quinta-feira, mais um dia de TBT. Boa tarde, Lennon. Fala, meu querido, como é que tá? Tudo tranquilo? Hoje eu tô com dor de cabeça, cara. Por quê? Cara, meu time me aprontou mais uma ontem à noite. Cara, eu tô feliz da vida. O meu, tá faceiro, né? Cara, o meu tá até me surpreendendo, tá só me dando alegria. O Super Grêmio também tá demais, me trazendo alegria bastante. Tá, né? Já foi a época do Super Grêmio, cara. Mas, cara, vamos lá, né? Vamos lá. Cara, vou te dizer assim, ó. Cara, o Campas tem que ser muito ruim de bola, de treino, porque ele não entra no jogo, cara. O Douglas Costa, não sei por que ele veio. Ele veio só pra casar aqui. E ganhar 1,5 milhão por mês. E ganhar 1 milhão por mês, aí uns troquinhos, fazer uns investimentos, né? Imobiliários. Pro Vijaçante, eu não sei o que aconteceu com ele. Também. Ontem, quando saiu a escalação, eu vi que não ia dar boa coisa. Esse negócio de 3 zagueiros, eu não gosto de 3 zagueiros, cara. Mas, né, faz parte, o professor novo sabe o que faz, ou não. O problema é que todos os professores estão fazendo isso, né?
Todos, né? Isso que é brabo, cara. Bom, mas enfim, o futebol foi no Sub-97, não vamos ocupar muito por aqui. Não, mas perguntou porque eu tava com dor de cabeça, né? Porque como eu estava, eu tenho que me manifestar. Tá triste. Tô triste, basicamente cara, eu tô isso. triste, desesperançoso. Mas assim, a gente fez uma aposta no off aqui, né? Agora, né? Tu Agora. entrou no estúdio, aposto, eu disse, já me levantei na hora, tá apostado. Tá apostado. Apostei um fardo de latão. Isto? Não vou revelar a marca pra gente não fazer propaganda. Não estamos ganhando nada. Mas é uma cervejinha boa, né? Não é daquelas mais ou menos. Que eu apostei que o Grêmio não vai cair. Tá, mas tu paga, né? Porque o Daniel Nunes tá me devendo uma aposta há quase 3 meses. Eu não sou aí, calaveira. Não paga. Então eu tô esperando o fardinho que ele me deve ele também. Eu não sou calaveira. O Danielzinho, eu não sei qual é que é a dele. Mas tá apostado também tem. Agora eu falei só pra ficar registrado, né? Pra Só deixar pode no cobrar, ar. pode E também cobrar. tá apostado com o Flávio Torino no Grenal também. Ou eu vou tomar bastante cerveja por conta de vocês, ou eu tô ralado. Ou tu vai ter que me pagar. Bora lá. Show de bola. Como é TBT, um programa de coisas mais antigas, só tem maior de idade nos escutando, tá tudo É tranquilo. verdade. A gente é vai verdade. falar isso. Não tem menor de idade aqui. Exatamente. Bora lá. Lennon, vamos começar então? Bora. Até dá um desânimo, né? Tipo, dá um suspiro aqui. Eu acho isso coisa linda demais. Tu gosta, né? Eu adoro. Bora. Claro, quando foi tua vez, né? Exatamente. Eu também achei lindo. Lennon, vamos começar então no dia de hoje. No dia 14 de outubro de 1994, estreou um filmezinho no cinema que eu tenho certeza que tu viu. Pulp Fiction. Pulp Fiction, baita filme. Já não olhei assistiu? no cinema, né? Porque... Não, claro, eu também não assisti no cinema na época, né? Mas é um dos. Foi um dos primeiros, né, que alavancou a carreira do Quentin Tarantino. É. E é um filmaço, né? Inclusive, ultimamente, nos últimos anos, teve diversos memes, né, com esse filme. Aquele meme do John Travolta mesmo. Olhando pros lados. Olhando pros lados, né? O filme era protagonizado por John Travolta e o Samuel L. Jackson, né? Pra mim, essa dupla se completaram ali, né? Porque cara, a atuação dos dois, né? E o roteiro do filme ficou sensacional. Além disso, a gente também teve Bruce Willis participando do filme, né? E o filme teve um custo de 10 milhões e arrecadou 100 milhões. Arrecadou 10 vezes mais. Então a gente pode dizer que é um filme que fez dinheiro, né? Porque tem filmes que são cult hoje, que são filmes bons, que a gente vê como filmes bons, mas no cinema a bilheteria não foi tão boa. Não é o caso desse filme, né? Que também teve 7 indicações ao Oscar, incluindo a de melhor filme, né? O Tarantino dividiu o Oscar com Roger Avary de melhor roteiro. Então, um filme bem conceituado, um ótimo filme. Quem não conseguiu ver ainda esse filme, assista. Ele é considerado pelos críticos até hoje, né, como um dos filmes mais influentes do seu tempo. Então ele é assim ele expressa aquela marca registrada do Tarantino, né? Que é uns diálogos mais inteligentes, assim, violência gráfica muito absurda, assim, a gente vê sangue pra tudo que é lado, cabeça estourando, aquela coisa toda, né? E diversas referências à cultura pop. Quem é habituado com as obras do Tarantino sabe bem que esse é o seu selo, digamos assim, né? A gente tem, no passar dos anos, aí, diversos filmes dele que sempre deixam essa marca, como o próprio Kill Bill, né? Kill Bill é um baita de um filme também, né? Eu gosto muito, tanto o volume 1 como o volume 2, né? E com bastante sangue, né? Muito sangue. Bastante É que o Kill sangue. Bill, na verdade, ele é uma... Não é bem sátira, assim, mas eles pegam aqueles filmes mais antigos, né, da década de 60, 70 ali, de samurai, que tinha isso mesmo, cortava um braço e jorrava sangue, assim, como a gente sabe que não esguicha, né, não é assim, né, que nem uma mangueira, mas no Kill Bill foi assim, né, que eles quiseram fazer uma homenagem, né, eles fizeram uma homenagem aos filmes mais antigos de samurai. E ficou muito bom, né, protagonizado, inclusive, né, pela Uma Thurman, que é uma ótima atriz também, e ficou muito bacana esse filme. A gente teve diversos outros filmes também do Tarantino, né? Mas aqui a gente relembra
Pulp Fiction, eu gosto demais, faz muitos anos que eu não vejo, até tenho que assistir novamente, né, porque é um filme clássico, é um filme indispensável para quem curte cinema, para quem aprecia, né, um bom filme, vamos dizer assim, para quem gosta de filmes mais parados, assim, uma trama mais... esse é bem mais escatológico, digamos Sim. assim, né? Ele é bem diferente. Os filmes do Tarantino são bem diferentes, né? Quem acompanha a carreira dele sabe como é que é. Então fica aqui a nossa lembrança ao aniversário de estreia de Pulp Fiction aos cinemas. Seguindo aqui mais uma lembrança dos cinemas. Agora é um filme, mas é um filme brasileiro, Tropa de Elite. Marcou época, Marcou, né? Tropa de Elite... foram 2 filmes que pra mim mudaram o cinema brasileiro. O Central do Brasil, primeiramente, e depois Tropa de Elite. Tropa de Elite, né? Teve também Cidade de Deus, né? Cidade de Deus, Cidade de Deus também. É muito tá importante, né? Eu acho que são os 3 pilares de filmes brasileiros. Claro que o Brasil tem muitos filmes bons, a gente sabe disso, tem muito filme bom, mas esses 3, eles mudaram o patamar, né? Tanto o Central do Brasil, quanto o Cidade de Deus e, claro, o Tropa de Elite. Ele foi lançado em outubro de 2007. Na verdade, ele teve um impacto muito grande, né? Porque ele fala naquela época, 2007, ele fala em algo tão corriqueiro nos dias de hoje, né? Que é corrupção no governo. Não só governo federal, como governo estadual, governos municipais também, né? Então, ele exibe essa ferida brasileira, né, que é marcante, infelizmente a gente tem que falar, né, que é marcante nas diversas esferas do poder público, que é a corrupção, né? Então aqui ele começa, como é que eu vou dizer? Aqui é corrupção dentro da polícia, nesse primeiro, né? Primeiro ele fala mais a corrupção dentro da polícia e o segundo que parte por uma esfera um pouco maior. E justamente por conta disso, por conta de expor essa corrupção na polícia, que a maioria dos brasileiros, né, começaram a se identificar, não só da corrupção, mas como que é a realidade das ruas, como que muitas vezes, né, a polícia age e há necessidade de agir. Aqui a gente tem a figura central, é o BOPE, né, que é um esquadrão de elite, não é a polícia tradicional, digamos assim, né. Então ele é eu acho um ótimo filme, acho bem bacana mesmo. Tanto que o diretor, né, o Zé Padilha, se promoveu nesse filme, foi para os Estados Unidos, começou a fazer filme no exterior, ele fez até o remake do Robocop, que eu, modéstia à parte, não gostei muito, né? Eu não assisti. Cada diretor, ele tem a sua identidade. Então tem alguns diretores que tu não consegue perceber tão bem assim essa identidade, mas, por exemplo, como eu falei anteriormente, o Tarantino, ele tem a identidade dele. E o Zé Padilha também tem a identidade dele. Que é aqueles filmes com uma narrativa no fundo, sabe? Tem uma voz no fundo narrando, que normalmente é o protagonista, né? E as coisas acontecendo. Sim. Entre outros pontos também, né? Mas o Zé Padilha, ele tem essa identidade. Inclusive o Zé Padilha fez... Eu acho que foi o Zé Padilha que fez o Mecanismo também, né? Aquela série Netflix. Acho que foi. Acho que é o Zé Padilha também. Se não é... ele tá junto ali porque a narrativa é idêntica ao Tropa de Elite. José Padilha, Felipe Prado, Marcos Prado. O Zé Padilha, eu sabia que o Zé Padilha tinha que estar junto porque a narrativa ela é igual, né? É criada por ele e dirigida por ele. Então por isso que... eu tinha quase certeza, eu assisti as 2 primeiras temporadas, também ali ele conta na questão ali do impeachment da Dilma, a corrupção ali em torno das empreiteiras antes, né, no governo anterior, a questão aparece o Sérgio Moro também, toda aquela questão ali aparece, até a prisão do Lula ali e tudo mais, e claro, ele toma as liberdades criativas dele, né, naquilo ali também, eu acho que é baseado num livro, né? Mas as liberdades criativas, só que a gente tem que lembrar, por exemplo, que deu muita polêmica na época, que ele colocou uma frase de Romero Jucá na boca do ex-presidente Lula. É verdade, eu lembro. Isso deu uma polêmica. Né? Então, aliás, uma série que envelheceu mal, depois que veio a Vaza Jato, a gente viu muita coisa por aí. Envelheceu... Não, na verdade, a primeira temporada não envelheceu mal, porque a primeira temporada é que
quando conta de toda desmantelar o esquema ali das empreiteiras, né? Sim, sim. Aquilo ali que tinha ali com o... Mostrava os doleiros, como é que funcionou. Youssef, né? O Beto Youssef, e todos os... como é que é o nome daquele picareta lá da JBS? Esqueci o nome dele agora. Não lembro. Tá, mas mostra todos os empreiteiros e mais de todas as empresas que estavam envolvidas, né, nesse esquema. Então, a primeira temporada até que não envelheceu tão mal. Agora, na segunda temporada, né, como tu mesmo disse, após a exposição toda, né, de como que foi construído o caso, a gente sabe que essa sim envelheceu mal, né? Eu evito falar nomes porque eu não sei de quem é que já caiu condenação, quem é que não caiu, porque mudou muita coisa, então vai, né, que o cara fale um negócio aqui que... então, exatamente. Então vamos deixar. Exatamente. Mas enfim, Tropa de Elite, ele foi estrelado por Wagner Moura, brilhantemente estrelado por Wagner Moura. Eu acho que ele deu voz ali ao Capitão Nascimento de uma forma muito, muito boa. Que hoje, tudo bem, hoje, 14 anos depois, eu não consigo imaginar outra pessoa naquele papel. Talvez o Selton Mello. Eu acho que esse papel é muita cara do Wagner Moura. É a cara porque a gente tá acostumado, né? Mas o Selton Mello, ele tem meio aquela voz assim também, que nem o do Wagner Moura, assim, né? Então eu acho que ia dar certo, né? O elenco também contou com André Ramiro, Caio Junqueira, Milian Cortaz, Fernanda Machado, Paulo Vilela, Fernanda de Freitas, Maria Ribeiro e Fábio Lago. Foi o Caio Junqueira que faleceu em acidente de carro. Foi um dos soldados. Acho que foi o Caio Junqueira. Foi, né? Foi. No acidente de carro, acho que uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás. A produção custou 10,5 milhões e arrecadou 24,6 milhões. Então, foi uma obra que, né, não digo superou as expectativas, mas teve faturamento de o dobro do que custou, então pode-se dizer que foi, né, um sucesso. Eu lembro que na época, eu assisti esse filme, sei lá, acho que umas 10 vezes eu assisti esse filme, porque eu assistia demais esse filme. Eu não assisti no cinema, né, mas depois quando saiu em DVD, eu aluguei ele e, sei lá, tinha um fim de semana que eu olhava umas 4 vezes, aí depois eu olhava com a família, depois eu olhava com os amigos, e assim ia indo. Cara, e foi um filme que deu um up na carreira do Wagner Moura, não que ele fosse um ator desconhecido, longe disso, não era. Mas ele ganhou uma ultra projeção. Mas é que nem o que eu falei do Zé Padilha. O Zé Padilha foi para os Estados Unidos dirigir outros filmes. E depois agora dirigindo série também. Mas o Wagner Moura, ele fez até o Elysium, né? Fez o Elysium, que é com o Matt Damon. Pá, então aí tu imagina que tu vai ser ali o contracenar com o Matt Damon num filme de ficção científica. Mas por que nenhum ator brasileiro consegue se firmar em Hollywood? Porque nós vimos o primeiro caso foi do Rodrigo Santoro. Mas ele está firmado lá. Eu não sei se firmado, cara. Porque quanto tempo a gente não vê um filme do Rodrigo Santoro? Não, mas ele faz muita série, né? Ele faz série, ele faz participação em alguns filmes também. Mas como protagonista, não, né? A gente não precisa nem ser protagonista, mas pelo menos um papel de... A não ser em 300, que ele fez o... Xerxes, não era? É, o Xerxes. Acho que era o Xerxes. Não, mas ali ele foi muito... Brasileira agora, a gente tem a Alice Braga. Também. A Alice Braga tá uma ultra projeção também, né? Ela fez agora o Esquadrão Suicida. Ela participou... Claro, a participação dela foi bem pequena, mas ela tava lá, né? Ela tava lá, ela fez Ela fez o dela lá, né? Digamos assim. Eu não lembrava que o Rodrigo Santoro tinha feito Lost. Sim, eu não lembrava disso. Ele apareceu. O Westworld eu lembrava. O Westworld. Lost eu não lembrava, cara. O Westworld, ele tá agora, né? Se bem que essa terceira temporada eu nem terminei de ver, né? Bom, a gente tem, a Alice Braga. Ela participou de Eu Sou a Lenda. Te lembra dela em Eu Sou a Lenda? Sim. Eu Sou a Lenda, o Elysium também. Esquadrão Suicida, Os Novos Mutantes, que eu não tive coragem de ver ainda. O Ritual. Isso tudo filme de fora, né? E ela também participa... participa não, né? Ela é protagonista da A Rainha do Sul. A série que tá na Netflix. Então a Alice Braga tem um papel bem interessante, né? No cenário mundial
do entretenimento, tanto no cinema quanto nas séries. O cinema, tudo bem, ela não foi ainda uma grande protagonista, mas ela tem feito vários filmes bem bacanas, né? Eu acho que era esse Mate-me Mais Uma Vez, Repo Man, esse filme é legal, não lembrava que ela participava do Repo Man. Ela fez também, né, o próprio Cidade de Deus, também. Esse filme ela fez, cara, Predadores. Esse filme é muito ruim. Esse eu não lembro. Não, nem queira. É muito ruim esse filme. Bom, mas era isso, o filme Tropa de Elite, né? Completando aí 14 anos do seu lançamento. Parece que foi ontem. Coisa de velho, né? Parece que foi ontem, mas parece mesmo, né? Então fica aqui a nossa lembrança, esse filme que foi um divisor de águas do nosso cinema brasileiro moderno. Lennon, para encerrar aqui o nosso primeiro bloco, falar de um cara aqui que é da mitologia da cultura pop. Que agora em outubro... 1931. Outubro de 1931, Al Capone vai pra prisão. Pra quem não conhece, né, Al Capone é um dos maiores gangsters de todos os tempos aí. E ele era um dos criminosos mais procurados dos Estados Unidos. Só que ele tinha uma gangue que ele, além de diversos crimes, né, ele vendia bebidas. E na época era a época da lei seca nos Estados Unidos e não podia comercializar bebida. Mas ele, né, como todo bom gangster, vai fazer o que é errado. Então ele traficava bebidas ali, ele tinha as gangues que mandava matar um, mandava matar outro, então ele era um fora da lei. Só que nunca conseguiram provar nada contra ele. Porque os empreendimentos que ele tinha, era tudo em nome de terceiros, né? Nunca conseguiram provar nada contra o Al Capone. Os famosos laranjas. Os famosos laranjas, né? Nunca conseguiram provar nada. E aí a polícia ficou lá. Como é que a gente vai prender o Al Capone? No fim das contas, ele acabou caindo por sonegação fiscal. Né? Imposto de renda, o leão pegou ele. E ele foi considerado culpado por sonegação de impostos e pegou 11 anos de cadeia. Quer dizer, traficar podia, cara, traficar álcool, matar pessoas, porque ele era um gangster, matava. Podia, mas sonegar imposto é demais. Não, aí já é demais. Que barbaridade. E pagar uma multa de $80 mil, que pra ele, né, era troco naquela época. Al Capone começou a cumprir sua pena em Atlanta, mas foi depois transferido para Alcatraz, penitenciário de segurança máxima. Em Alcatraz eles botaram ele lá porque a gangue dele queria ele de volta, né? E ele ele planejava sempre fugir da cadeia. Então Alcatraz, como é numa ilha, não tinha muito o que ele fazer. Sim. Né? As pessoas que entravam lá de barco, de bote, eram todas fiscalizadas, eram todas com autorização. E não saía ninguém lá, a não ser que já tivesse cumprido a sua pena. Então Al Capone foi transferido para lá. Em 1939, sua prisão foi revista por conta do seu estado de saúde. Al Capone havia contraído sífilis e apresentava distúrbios mentais e morreu no dia 25 de janeiro de 1947. Então aí, 16 anos depois da sua prisão, ele acabou falecendo de sífilis ainda, né? Mas também, de certo, ele levava uma vida muito promíscua, né? Ele era de 1899. 899, pegou o último ali, o último suspiro do século. Exatamente. Al Capone tem vários filmes, né? Que retrata, né? A vida do Al Capone e toda a sua trajetória, digamos assim, né? Não, e hoje quando a gente pensa em gangster, a imagem do gangster é Al Capone. Exatamente. Ele realmente, isso é errado, né? Mas ele virou um ícone da cultura pop. Exatamente, claro. Igual eu vi gente reclamando que no Brasil tem uma inversão de valores, porque agora fazem filme da Suzanne von Richthofen, fazem filme da Matsunaga, mas gente... Hollywood faz filme de serial killer há décadas. E sempre foram enormes sucessos no cinema. Sempre. Netflix o que mais tem é documentário falando de serial killer, de sequestrador, disso, daquilo. O pessoal gosta de reclamar mesmo. Aí quando é o Brasil, não, porque aí estão distorcendo valores. Não é uma história. Assim como teve história de diversos serial killers americanos que todo mundo assistiu. Sim, exatamente. Sabe, grandes filmes. Não, aqui tu fazer um filme sobre algo não quer dizer que tu concorda com aquele algo. Claro. É justamente para contar a história daquilo ali. É a mesma coisa o filme, por exemplo, sobre Hitler.
Quantos Exatamente. filmes sobre Hitler tem? Não quer dizer que tu tá fazendo apologia aquilo ali, mas tu tem que mostrar, tem que contar aquilo ali pra não se repetir. Não é uma inversão de valores. Exatamente. É cinema, é cultura e é história, né? Com o que aconteceu, que foi... por exemplo, no caso da Suzane, foi terrível, foi absurdo, foi bizarro, por mim, que nunca saia da cadeia. Mas é uma história a ser contada, né? Contada, sim. Muitos jovens não sabem o que aconteceu ali, não sabem quem é Suzane von Richthofen. Ou só ouvem falar, assim, exatamente, e não sabem bem quem exatamente. é. Né? Eu acho que também tem que ser mostrado, esse lado tem que ser mostrado, mesmo o lado ruim, que nem quando a gente fala que tem que falar sobre fatos ruins que aconteceram no passado, mas a gente tem que falar, a gente tem que relembrar pra... possivelmente tentar não deixar acontecer novamente, né? Muitas coisas. Então eu acho que essas pessoas que reclamam inversão de valores, cara, é só não olhar, não dá audiência, não dá o teu dinheiro, não dá o teu prestígio e não vai encher o saco na internet e deixa que cada um assista o que quiser. Exatamente. Cada um faz o que quer. A única coisa que eu acho errada é daqui a pouquinho fazer um filme desses, distorcendo as coisas para tentar humanizar um pouco mais o criminoso. Aí Sim. não. Aí não. Não, claro que não. Tem que ali contar a história do que aconteceu e é isso. Lennon, eu achei aqui, ó, Al Capone ainda tinha ponto de apostas, casa de jogo, bordel, clube noturno, destilaria e cervejaria. Então ele era um fora da lei completo. Era um empreendedor. Era um empreendedor do crime. Do crime, né? Da vida noturna. Que barbaridade. Chegou a faturar 100 milhões por ano durante a lei seca. Por isso que eu disse que 80 mil que ele teve que pagar aquela de multa foi pila, né? É troco pra ele. E aí entra... Agora eu vou falar algo bem polêmico pra variar. Mas aí entra aquilo que a gente fala tantas vezes. Tu proibir acaba estimulando esse tipo de coisa. Também. O álcool era proibido. É bom a gente falar disso. O álcool nem sempre foi Nem sempre foi legalizado. Que hoje é a coisa mais comum. Você tomar uma cerveja com os meus amigos. Vou sair pra tomar uma caipirinha. Cara, era ilegal. Sabe? Era ilegal. E aí? Sabe? Então... acabou criando, dando oportunidades para que gangsters como ele acabassem reinando. Tu acabar proibindo algo, ao meu ver, só estimula este tipo de criminoso. Exatamente. Ainda uma curiosidade final, Leno, antes da gente ir pro intervalo. O Al Capone também era conhecido como Scarface. Que tem o filme também. E aí foi uma inspiração pro nome do filme, né? Scarface, que também é um filme muito bom, também de gangster, em que o personagem principal é o Tony Garrido. Tony Maneiro. Tony Maneiro. Eu ia falar Tony Montana, mas Tony Montana é o brasileiro, o ator brasileiro, é o Tony Maneiro. Cara, e Scarface foi outro filme que gerou alguns memes na internet. Muitos, depois, né? Alguns memes, inclusive em jogos de videogame. Então tá. O Scarface, aliás, não é Tony Maneiro, é Tony Montana. Errei por 2. Lennon, vamos pro nosso comercial? Bora. Então, daqui a pouco a gente volta com mais TBT. Você está ouvindo TBT, toda quinta às 3 da tarde aqui na Acústica. Você tá ligado na melhor. Acústica 97. Acústica e a hora certa. 3h35. A Metalúrgica Schwalm vai ajudar você a reduzir o valor da sua conta de luz em até 95%, com painéis solares da WEG. São mais de 500 obras de tamanhos diversos já instaladas. Atendemos desde o pequeno projeto residencial até os grandes projetos industriais. Instale com quem já tem experiência no mercado. Faça economia agora, instalando painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Confira nossos projetos no site pensouenergiasolar.com.br. Ligue 51 999992903 ou nos visite em Sertão Santana. A Uvel Chevrolet tem o melhor negócio para você sair de carro novo. Confira a linha Chevrolet 2022 com veículos à pronta entrega e seminovos de todas as marcas, revisados com garantia e procedência. Aproveite e pague a primeira parcela só em 2022. E ainda, quer vender o seu veículo? Compramos de todas as marcas e modelos com pagamento à vista. Fone WhatsApp 53 3026 3900 em Pelotas, Rio Grande e Camaquã.
manhã. Você sabia que a rede Mercadão dos Óculos é a ótica mais premiada com o selo de excelência em franquias pela ABF no Brasil? E as novidades são as coleções exclusivas da Victoria's Secrets, Sabrina Sato e Luan Santana. Lentes com desenho alemão digitais e com o filtro da luz azul. Confira a promoção deste mês. Armações a R$1. Mercadão dos Óculos, na Presidente Vargas 596, Centro de Camaquã. Fone 51993636456. Mercadão dos Óculos. Convite especial. Venha cursar pedagogia, administração, ciências contábeis, fisioterapia, biomedicina, nutrição, farmácia, jornalismo, engenharia civil, letras, recursos humanos, gestão pública, agronomia, logística, enfermagem e muitos outros cursos de graduação e pós na Uniaselv. Mensalidades a partir de R$169 e muitas promoções. Uniaselv, esperando por você. Uniaselv. Grande festival de novidades com muitas ofertas nas lojas Ouro Preto. Camisetas poliviscose manga curta PUGG R$24,90. Blusas visco meia manga G1 ao G3 R$34,90. Oleado tipo antigo especial 1,40 de largura R$22,90. À vista com 5% de desconto ou tudo em 5 vezes sem entrada e sem acréscimo ainda se preferir em até 10 vezes. Lojas Ouro Preto, com várias lojas no estado e 3 lojas em Camaquã. A Fubra, clique, compre e leve. Lojasafubra.com.br. Tem ferramentas, máquinas, até pulverizador. Tem de tudo, sim senhor. Clique, compre e leve. Lojasafubra.com.br. Bazar, móveis, eletrotecnologia. Entregamos em casa sim, Dona Maria. A Fubra, sempre com você. Descubra lojasafubra.com.br. Carinho embrulhado pra presente, no Boticário é certo, sempre tem. Afeto num pacote diferente, pra agradar a quem você quer bem. Caixinhas de emoção e de amizade, estojos de vontade de abraçar. Pacotes de pura felicidade, pensou presente, Boticário é o lugar. Boticário. Tem a antecipação do saque aniversário, nova modalidade de crédito ao trabalhador que tem saldo FGTS e opta pela antecipação do saque aniversário. A Nuniscred antecipa até 7 parcelas anuais do saque aniversário, disponível para trabalhador de carteira assinada ou quem tem saldo FGTS em conta inativa. Use seu crédito sem comprometer a sua renda mensal com prestações. O desconto do empréstimo é anual e feito diretamente no saldo FGTS. Dinheiro na conta em 24 horas. Saldo mínimo FGTS R$700. Taxa juros 1,99% ao mês. Acesse nuniscred.com.br 519-9268-5959. Alexandre Voloski Soluções Contábeis. Escritório de contabilidade especializado em perícia contábil, auditoria, consultoria e escrituração contábil. Alexandre Voloski Soluções Contábeis. Fone 51-98920-7286. Sua empresa precisa aumentar o faturamento? Que tal ter uma loja virtual e começar a vender os seus produtos pela internet de forma rápida e prática? A Ipum Web Agência Digital pode te ajudar. Tenha uma incrível loja online totalmente personalizada, treinamento e suporte completo. Não fique de fora. Comece a vender pela internet e faça parte do mercado que mais cresce no Brasil. Ipum Web, a sua agência digital. Na PC Informática você encontra tudo que precisa para sua casa e sua família. Visite o nosso site pcinformatica.info e conheça todos os nossos produtos. Agora, se você precisa de assistência técnica, ligue para nós. Temos profissionais capacitados e estoque de peças, tudo para agilizar o nosso serviço. PC Informática tem muito mais do que informática. Rua Major Crescêncio de Souza, número 93. Telefone 3671-6565. Tudo o que você precisa tem no Magazine Luiza. Tem Smart TV 32. A partir de 1.599 à vista em 15 sem juros no cartão Luiza. Guarda-roupa casal 10 portas e 2 gavetas Coimbra. 15 sem juros no cartão Luiza. R$ 45,27 por mês. Ar-condicionado 9.000 BTUs a grato. Só 1.499 à vista. Magazine Luiza. Vem ser feliz. As melhores promoções. Acústica.
Estamos de volta com o TBT aqui na Acústica. Estamos de volta com o segundo bloco de TBT. Lembrando, para quem quiser acompanhar o nosso programinha, ele fica lá no Facebook da Rádio Acústica, fica no YouTube e também, posteriormente, vai para o Spotify. Então não tem mais desculpa, se perder um programa, pode ir lá e assistir. E claro, toda quinta às 15 horas, ao vivo na Rádio Acústica, para quem quiser ligar no seu clássico radinho, né, Lennon? Exatamente. Tem bastante gente ainda que adere ao clássico rádio. E também, se vocês quiserem mandar uma mensagem aqui para nós, participar conosco, é só mandar um WhatsApp para o 51986369700. Lennon, vamos dar seguimento aqui ao nosso programinha. Bora. Antes dá uma tossidinha, uma pigarra, né? A pigarrinha fica na goela ali, dando uma pressionada na glote ali, ele tem que tirar fora. Mas né? Agora foi. Agora foi? Bora. Então vamos lá, no dia 16 de outubro de 1923, Walt Disney e seu irmão fundam um estúdio e iniciam uma nova era no entretenimento. Então no dia 16, né, daqui 2 dias, e em 1923 estaria, né, acontecendo a fundação de talvez hoje a maior empresa de entretenimento do mundo, que é o Walt Disney, né? Aliás, com certeza a maior empresa de entretenimento. Ainda mais que os caras compraram umas quantas franquias. Compraram a Fox, compraram a Marvel, compraram exatamente. Tudo. Agora eles estão, daqui uns dias tu chegou em casa, eles compraram a tua casa também. Exato, mas é mesmo assim eu não assino o Disney Plus. Não assina? Não assino. Aí é loucura. Não, eu vou te dizer, o Disney Plus não tem nada de muito interessante, não. As séries originais, né, da Marvel e da Disney, no caso, né, são legais ali, principalmente as da Marvel, com os dos personagens da Marvel, super-heróis, são legais algumas, mas de resto tu não tem muito... claro, se é quer assistir os desenhos clássicos da Disney, tudo isso tem lá, tem os filmes clássicos, tem várias outras coisas legais lá, mas no meu caso hoje é o aplicativo que eu abro só para descarrego de consciência se tem alguma coisa lá ou não, né? E abro normalmente quando tem a estreia, né, de alguma série nova da Marvel. Tu fez a pior propaganda possível pra Disney, né? Mas a Disney não precisa da minha propaganda. Realmente. Nós estamos falando deles aí, os caras estão há 100 anos já quase aí, né? Exatamente, vai fechar 100 anos daqui 2 anos, né? Então, eles não precisam da minha propaganda e nem da minha depreciação. Exatamente. Né? Mas que o streaming ainda deixa um pouco a desejar, e ele deixa. Ele vale pelas séries próprias deles, né? Como eu disse, as séries da Marvel, tem ali o Mandalorian, né, que é do universo Star Wars. Claro, se tu quer os filmes do Star Wars, também tem todos ali, né? Que é um streaming muito novo. É um streaming muito novo, sabe? Então, é normal ainda não ter muitas coisas. Agora, a braba né? Tu vê o Prime, tem bastante conteúdo, mas o aplicativo é um horror. E tem há muitos anos. Cara, na verdade, assim, o aplicativo da Disney, ele é que nem o do Prime. Ele é limitado igual, tá? Eu acho o do Prime só um pouco mais leve. A Netflix, nesse ponto, tá a anos-luz de todos os outros aplicativos. HBO Max estreou agora recentemente. E também, o aplicativo, ele é meio... tudo bem que é questão de costume, mas ainda a Netflix é a mais organizada. Sim. Nas categorias ali, nas novidades e tudo mais. A única coisa que eu não gosto da Netflix é quando tu deixa parado em cima de um título e começa a rodar o trailer dele. É a única coisa que eu não gosto, mas né, não dá pra ter tudo na vida também. Então, como eu disse, a Netflix, embora ela tenha perdido um bom espaço ultimamente, né? Porque com o surgimento de diversos outros serviços de streaming, Amazon, né? O Prime Video, no caso, HBO Max, a Disney... aí tem a Netflix, tem também o Star Plus, que estreou agora recentemente também, que são os mais acessados, digamos assim. E aí a gente tem depois, num segundo escalão,
São outros aplicativos que iniciaram há um bom tempo, mas ainda também não surfaram, que é o caso do Globoplay, que eu acho um aplicativo que o aplicativo em si ele é um pouco truncado também. Sim. Tá? Ele tá no mesmo, ele tá um patamar um pouquinho abaixo da Amazon e do HBO Max, porque ele é mais lento, ele é um pouquinho mais lento, mas ele é um pouco mais organizado. Mas claro, ali é um nicho muito específico, né? Para quem quer produções brasileiras, as novelas, tem algumas séries que estão somente lá também, né? Então, mas pelo preço eu acho ele muito salgado. Sim. Porque tu vai olhar, pô, o Prime é bem melhor e é R$10. E ainda te dá frete grátis na Amazon. Exatamente. Caramba. Não, e detalhe que ele permite múltiplos usuários, né? Exato. Tu pode dividir a tua conta ali tranquilamente, porque ele permite isso. Porque lá no início os serviços de streaming, eles meio que não se atinaram a isso e não tinham usuários. Então o Lennon assinava, por exemplo, e dava senha para vários outros lá e todo mundo olhava e não tinha filtro, né? Depois disso eles começaram a controlar um pouco mais, mas quando eles viram, não, a gente não consegue combater isso. O que nós vamos fazer? Vamos cobrar um pouquinho a mais. Sim. E vamos permitir diversos usuários. Então permite que as pessoas dividam, né, as suas assinaturas. Isso serve para todos os outros streaming que seguiram nessa mesma onda. Então o Globoplay ele também tem isso, mas eu acho ele um pouco abaixo dos demais pela questão dele ser um pouco mais salgado, tá? E também pela questão do aplicativo ser muito lento. Mas em matéria assim de catálogo, ele não perde para os outros, né? Naquilo em cima do que ele se propõe, que são produções brasileiras, novela da Rede Globo e tudo mais. Ele não, naquilo que ele se propõe, ele não perde para os outros, mas eu acho ele meio truncado. E junto com ele ali tem o Fox também, o streaming da Fox, né? Tem o Telecine, tem outros assim mais do segundo escalão ali que não são bem conhecidos. E a Disney, quando ela estreou o Disney Plus, foi bem legal, assim, fizeram várias ações, até com a Globoplay, né? A Globoplay, tu assina por um valor X, tu tem as duas assinaturas, né? Fizeram uma dobradinha bem legal, mas eu acho que o catálogo ainda deixa um pouco a desejar, e também mesmo para uma estreia, né? Porque a gente vê o HBO Max hoje com um ótimo catálogo de estreia. Eles estrearam muito bem, né? Mas ali no Disney, como eu te disse, é mais pra um nicho, assim, eu quero assistir com a família. Aí tu tem ali a Branca de Neve, Sete Anões, né? O filme lá de 1937. E tem Fantasia, Pinóquio, Cinderela, todos esses mais antigos, e claro, também tem os novos. Bom, como a gente falou da Disney, né? Linkou no Disney Plus e foi indo falando de outros serviços de streaming, né? Mas no começo da década de 20, né, que foi quando surgiu a Disney, né, a empresa era chamada de Disney Brothers Cartoon Studio, porque eram os dois, né. Juntos eles criaram o Mickey, né, que é o personagem principal, digamos assim, né, como o Mario tá pra Nintendo, o Mickey tá pra Disney, né. E aí o resto, né, todo mundo já sabe, a empresa explodiu no ramo de animação, fez animações emblemáticas e tá hoje aí dono de um conglomerado de outros estúdios, né, foi só adquirindo um a um, e provavelmente hoje seja o maior estúdio, né, de todos, porque comprou a Marvel, comprou a Fox, eu nem lembro, comprou lá o do George Lucas, lá do Star Wars. Do Star Wars, como era o Lucasfilmes. Então ele foi comprando, agregando diversas empresas, e hoje eles dominam o mercado. Então fica aqui a nossa lembrança para a fundação da Disney, 16 de outubro de 1923. Lennon, tem uma coisa que eu sempre gosto de lembrar aqui. Na verdade, no dia 11 de outubro de 1986, eu não era nascido ainda nessa época. Nem eu. Nós não éramos nascidos. Na última segunda-feira, na verdade, 35 anos de estreia de Cavaleiros do Zodíaco. Mas muito olhei. Muito olhamos, né? Porque no Brasil ele chegou na década de 90. E aí, quando a gente foi assistir, a gente já era mais velho, né? Claro, ali a gente tinha uns 5, 6, 7 anos, ou mais, né? E aí a gente acabou que
que acabou assistindo. Só que lá no Japão ele estreou em 11 de outubro de 1986, na TV Asahi, que é onde normalmente eram transmitidos, né, os animes, que foi produzido pela Toei Animation e ficou no ar originalmente até 1989. A série teve 3 sagas inicialmente, que quem assistiu Cavaleiros do Zodíaco ou conhece minimamente sabe, que é a saga do Santuário, do episódio 1 a 73, a saga de Asgard, do episódio 74 a 99, que essa não está originalmente no mangá, né? Ela é exclusiva do anime. E por fim a saga de Poseidon, que é a partir do episódio 100. Depois disso, alguns anos depois, saiu a saga de Hades, que também é a última saga que se tem até hoje, né? Oficialmente do cânone de Cavaleiros do Zodíaco. Aqui no Brasil ela foi exibida pela extinta Rede Manchete, que exibiu a de 94 até 97. Então, quando parou de exibir, eu, por exemplo, tinha 10 anos. Então, por isso que eu lembro muito bem, né? Marcou muito a minha infância. E mais tarde ela foi reprisada pelo Cartoon Network em 2003 e em 2004 pela Band. Nesse de 2013 e 2004 foi feita uma redublagem no anime, né? Eles pegaram, claro, todos os dubladores originais e fizeram uma dublagem novamente para o retorno, né, do anime na televisão. Que em 2003 no Cartoon Network ele passava no bloco Toonami, que tinha no Cartoon, e depois no Band, né, passava na Band Kids. Para o pessoal que nasceu aí um pouquinho mais no fim dos anos 90 deve se lembrar dessa época que passava na Band em 2004. Pra mim é o melhor anime que tem, eu gosto muito. Eu gosto mais, apesar de ter uma tatuagem do Goku, do Dragon Ball, eu sempre gostei mais dos Cavaleiros. Eu sempre achei uma pegada mais adulta, digamos assim. Mas ele tem uma trama um pouco mais... é que assim, ó, cara, quando ele veio aqui pro Brasil e ele foi oferecido pro produtor da Rede Manchete, que na época era o Eduardo Miranda, o Eduardo mesmo na entrevista falou que quando ofereceram para eles o produto era para vender brinquedo. Não era porque o anime era bom ou qualquer coisa. E eles foram ver a fita na época e era uma sangueira sem fim, né? Ah, eu vi isso. Era muito sangue e os outros produtores, não, isso aí não vai dar certo, não vamos colocar isso daí. Só que a Manchete já estava à beira da falência naquela época. Então eles foram lá, o Eduardo Miranda costurou daqui e dali e resolveu, não, vai ao ar. E foi ao ar e hoje, né, é o sucesso que a gente sabe que foi ali nos anos 90, quem viveu essa fase sabe muito bem. E vendeu muito boneco. Vendeu e eu fui um dos que... Eu também tinha. Que acabei enchendo o saco dos meus pais para comprar o bonequinho dos Cavaleiros do Zodíaco. Esse Cavaleiros do Zodíaco é um caso à parte porque fez muito mais sucesso aqui no Brasil do que lá no Japão. Mas muito mais. Não, assim, ele foi um anime que fez sucesso no Japão, mas não foi o fenômeno que foi aqui. Aqui tinha o álbum de figurinhas das Balas Zung. Tinha do Pirulito também, o álbum de figurinhas. Aí depois tinha o álbum de figurinhas normal, comprava, né, o pacotinho de figurinha. Aí tinha os próprios bonecos, né, que eram vendidos. Tinha o disco de vinil com as músicas, com a trilha sonora do Cavaleiros do Zodíaco. Eu tenho esse disco lá. Teve os cantores dessa... Já vamos negociar isso aí. Eu tenho esse disco, inclusive com encarte dentro, com as letras das músicas. Claro. Tem o disco completinho lá. Não negocio. E era... Ele e o meu Super Nintendo são duas coisas que não tem negócio. Já intimou. Ó. Nenhum dos dois. Quer dizer, não negocio, né? A princípio, não. Todo mundo tem um preço, cara. Tudo tem um preço. E aí, cara, era muito engraçado porque assim, porque o Cavaleiros do Zodíaco passava na Manchete, mas ele acabou transcendendo todas as mídias. Tanto que os cantores da música de abertura, eles acabaram indo cantar na Xuxa de manhã na Globo, né? Então era uma coisa muito maior, né? Então na época foi um boom, assim, a criançada ficava louca na época. E depois, nos anos 2000, o boom não foi tão grande assim, mas muita gente acabou conhecendo, né? O anime ali. Então, e hoje ele pode-se dizer assim, ó, o Dragon Ball, por exemplo, se renovou. Por quê? Porque lançaram o Dragon Ball Super, que esquece o que aconteceu no Dragon Ball GT, né? E continua direto do Z ali, de onde parou. Então ele se renovou, trouxe novas gerações, né? O Cavaleiro do Zodíaco foi só desgraça. Lançaram aquele filme de 2014. Terrível, né? Aquele filme de 2014. Na verdade, você não é terrível, ele tem seu charme. Ah, não. Mas ele é diferente.
E agora, recentemente, na verdade, aí teve o Cavaleiros do Zodíaco Ômega, que era uma história totalmente, assim, era bem no futuro, assim, a recepção foi bem ruim, mas eu olhei tudo. Na época, foi 2015, eu acho que saiu o Ômega. E recentemente, né, a gente teve o na Netflix, que é terrível também, né? Embora eles, na dublagem, eles pegaram os dubladores originais e ficou bem legal, mas a história em si, tudo é terrível, né? Terrível. Eles quiseram pegar esse é o grande problema que os produtores enfrentam, né? Vou pegar uma obra lá dos anos 80, 90 e vou transportar para os dias atuais. Eles têm que... o que eles têm que ter em mente? Ou eles vão pegar público da nova geração, ou vão pegar o público antigo. E se pega da nova, tu tem que aprender a te adaptar. Só que aí... Só que os antigos não gostam. Não gostam. Só que aí quando tu quer pegar os dois públicos, não dá certo. Exato. Tu tem que escolher. Tu tem que escolher. Então o Cavaleiros do Zodíaco, esse novo, ele tentou pegar os dois públicos. Não agradou nem os fãs antigos e nem o pessoal mais novo não aderiu, né, aos Cavaleiros do Zodíaco. Então foi bem um tiro que saiu pela culatra, né? Isso a gente tem diversos exemplos. Como eu falei agora, o Dragon Ball. O que eles quiseram fazer? Não, eu vou pegar os fãs antigos. Azar, vou fazer uma continuação. E isso acarretou que o pessoal mais novo começou a assistir. Não, mas eu quero ver o que aconteceu lá atrás. E acabaram que assistiram, né? Então hoje a gente tem diversos exemplos quanto a isso. O próprio He-Man, o último He-Man também, o Mestres do Universo, né? É um exemplo disso. Então o pessoal tem que ter muito cuidado quando for fazer uma adaptação. E agora, recentemente está saindo um filme, né? Com atores reais de Cavaleiros do Zodíaco. Já tem aí o elenco, já estão gravando, acho que já, se não me engano, já até finalizaram as filmagens do filme. Eu vi uma foto bem legal até. Eu tenho receio. Que era lá na Grécia, lá quando o Seiya vai disputar com Cassius a armadura de bronze de Pegasus, né? E aí ele lá nos destroços lá da Grécia e uniformizado, assim, com aquela roupa por baixo, sem a armadura, né? E eu olhei assim e digo, essa foto, essa imagem conceitual parece legal. Eu tenho receio. Eu tenho muito receio desse live action. Depois que fizeram com o Dragon Ball, eu tenho... que o Dragon Ball foi... Não, o que eles fizeram ali foi... Foi terrível, olha, né? Não dá pra entender como é que deixaram aquilo ali ser lançado. Ninguém deu um toque de cara, não. Não faz isso, cara. Não vai lança. dar. Tu vai matar a franquia no cinema aqui. Não vai ter outro, entendeu? E não teve. Sim, e detalhe que a gente tem um personagem no filme, esse novo, bem conhecido, né? Que é o Shanben. Ele vai ser o Mitsumasa Kido, né? O pai adotivo, no caso da Saori, da Athena, né? Então vai ser bem bom. E pra quem assistiu a série, o anime sabe que ele não aparece muito recorrente na série. Então a gente sabe o destino dele, né? Que o Shanben é um ator que é conhecido por ter sempre esse destino nas séries e filmes, né? Vide Game of Thrones. Grande Ned Stark. E a gente tem Senhor dos Anéis também. Senhor dos Anéis também, né? O grande Boromir, né? A gente tem a atriz Famke Janssen, que ela foi a Fênix naquele primeira trilogia dos X-Men. Aquela atriz que fez a Fênix, ela Sim. também tá no filme, só não foi revelado ainda qual personagem que ela vai ser, né? Mas a gente espera aí, eu não espero grande coisa por esse filme, mas, né? Vou olhar. A gente aprendeu a deixar as expectativas baixas. Exatamente. Lennon, vamos pro nosso final de programa? Bora lá. Então, quinta-feira que vem, a gente volta com mais TBT. TBT aqui na Acústica. De volta na próxima quinta-feira, às 15h. Acústica FM e Rede Gaúcha Sati. A Rússia registra novo recorde de mortes. Toca pancadas de chuva no norte e no noroeste
entre a tarde e a noite. O dia será quente e abafado com máxima de 30